Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão preparados para a nossa aula de hoje? Eu já estou aqui com tudo preparado, mas antes de nós começarmos, nós vamos falar com alguém que é muito importante, que é o nosso Pai, o nosso Deus. Vamos lá? Então, onde você estiver, feche seus olhinhos e ore com a tia Bruna. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por tudo e principalmente, Pai, por esta aulinha de hoje. Eu te agradeço pela vida de cada criança que está ouvindo, Pai, este vídeo agora, Pai. Que o Senhor Espírito Santo possa falar e encher o coraçãozinho de cada uma delas, Deus. Eu te louvo e te agradeço por tudo. No santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, então agora é hora da nossa história. Nossa história de hoje é muito especial porque vai contar a história de uma grande mulher de Deus. A história dela não está contada na Bíblia, mas ela ouviu a palavra de Deus e aquilo tocou tão grande no coração dela que ela fez muitas coisas boas para o reino de Deus. Ela trabalhou muito para Jesus e por isso nós estamos aprendendo sobre ela. E a história dela não começa só quando ela é já grande, mais velha. Deus falou com ela ainda quando ela era pequenininha, assim como vocês estão. O nome dessa mulher é Amy Carmichael. Olha que nome chique. Vamos repetir com a tia Bruna? Amy Carmichael. Esse era o nome dela. E ela nasceu em outro país. Ela não é brasileira como nós. Ela nasceu na Irlanda do Norte, no ano de 1867, há muito tempo atrás. O aniversário dela é pertinho do Natal, porque ela nasceu uma semana antes do Natal. Então ela nasceu e foi crescendo junto com a sua família. E eles moravam em uma cidade que fica pertinho do mar. Eles moravam numa casa à beira do mar. E Amy adorava ouvir o som do mar. Amy gostava de muitas cores. Ela amava tudo que era colorido. Mas ela tinha uma cor preferida. A cor preferida de Amy era o azul. Ela amava a cor azul. E ela amava tanto que queria que seus olhos fossem também desta cor. A mãe de Amy tinha os olhos de cor azul. E o sonho de Amy era que os olhos dela também fossem azul, porque essa era a cor preferida. E ela achava os olhos da sua mãe tão lindo, mas tão lindo que ela queria um igual para ela. Bom, mas os olhos de Amy não eram azul. Os olhos dela eram castanhos. Os olhos dela eram lindos olhos castanhos. Mas Amy não estava feliz, porque ela queria os olhos da cor azul, que era a sua cor preferida e era também a cor dos olhos da sua mãe. Então Amy, que ainda era bem pequenininha, sabe quantos anos ela tinha? 3 aninhos. Era muito pequenininha, era mais nova que vocês. Então Amy, mesmo assim tão pequenininha, com 3 aninhos de idade, ela decidiu orar a Deus. Porque ela, em todos os lugares que ela ia, ela ouvia falar sobre Deus. Seus pais sempre levavam ela à igreja, aos cultos, assim como vocês. Ela também, em casa, tinha culto infantil com os seus pais. Os pais sentavam junto com ela e com os irmãos para falar sobre Deus. Então Amy sempre soube do amor de Deus e sobre Jesus Cristo, que havia morrido numa cruz e ressuscitado para salvá-la. E quando ela começou a pensar que ela queria ter os olhos azuis, ela se lembrou de algo que ela sempre ouvia de seus pais e lá na igreja, que era o quê? Que Deus sempre ouve as nossas orações. E ela se lembrou daquilo, mesmo tão pequenininha ela se lembrou. Nossa, meus pais me disseram que Deus sempre ouve as nossas orações, que Deus sempre responde às nossas orações. Então Amy teve uma ideia. Antes de dormir, em um certo dia, quando ela estava prestes a se deitar, ela decidiu que oraria ao Senhor, porque ela se lembrou que Deus sempre responde às nossas orações. Então ela orou a Deus e pediu para que Deus fizesse com que os olhos dela fossem transformados, para que Deus desse olhos azuis a ela, para que os olhos castanhos dela se transformassem em olhos azuis. Amy orou, agradeceu a Deus e foi dormir confiante, porque ela tinha certeza
Deus iria responder a sua oração, porque ela cria em Deus. Bom, então Amy orou e pediu a Deus que ele transformasse seus olhos em olhos azuis. E ela estava confiante. Ela cria que Deus iria responder a sua oração. Ela cria que seus olhos seriam transformados. Então, no outro dia, quando o sol apareceu, ela acordou muito animada e saiu correndo para se olhar ao espelho. Ela estava muito confiante daquilo que Deus iria fazer. Então ela subiu em uma cadeira porque ela era muito pequenininha. E quando ela se olhou ao espelho, o que será que tinha acontecido? Será que os olhos dela haviam mudado de cor? Bom, quando Amy olhou no espelho, para o espanto dela, os olhos dela ainda continuavam castanhos. Os olhos dela não tinham sido transformados em azul. E aquilo deixou ela muito triste, porque Deus não havia respondido a oração dela. Então ela se debruçou em cima da estante de sua mãe e começou a chorar. Ela ficou muito triste, até que então ela ouviu claramente em seu coração e em sua mente a resposta de Deus. E Deus dizia assim: a resposta é não. Amy ficou até assustada, porque ela ouviu aquela voz tão claramente em seu coração e em sua cabeça, que parecia até a sua mãe falando com ela. Mas ela entendeu que quem estava falando com ela era o Senhor. E a resposta que Deus estava dando para ela é não. A resposta é não. Vocês acham que ele ficou triste? Não, não, não. Ela ficou feliz, porque apesar de ela ainda não entender o que Deus estava falando, e apesar de seus olhos não serem transformados em azul, ela entendeu que Deus havia sim respondido a ela. Deus estava ouvindo ela e Deus respondeu a oração dela. Mesmo que ela não entendesse muito bem a resposta, ela estava feliz, porque Deus ouviu sua oração e Deus respondeu. Amy entendeu que o não de Deus também era uma resposta, e para ela isso já bastava. Ela já estava muito feliz, porque mesmo recebendo um não de Deus, ela sabia que Deus havia respondido a sua oração. Ela entendeu que Deus estava cuidando dela e que Deus tinha um plano para a vida dela. E você? Você sabe que Deus também escuta você e Ele tem um plano para a sua vida? Isso mesmo. Deus tem um plano para você. Ele te ama tanto que enviou o Filho dele para morrer numa cruz e ressuscitar depois de 3 dias, para que todo aquele que crê em Cristo seja salvo. Então, se você crer em Cristo, você também é salvo e faz parte da família de Deus. E assim como Deus tinha um plano para a vida de Amy, Deus também tem um plano para a sua vida. E Amy entendia isso. Por isso ela continuou crescendo e se tornou uma moça cada vez mais temente à palavra de Deus. Ela continuava lendo a palavra de Deus, continuava orando e ela começou a ficar cada vez mais velha e uma mulher que acreditava em Deus. Bom, quando Amy já tinha se tornado uma moça, ela decidiu viajar para a Índia. Você já ouviu falar sobre a Índia? A Índia é um país que fica aqui distante do nosso. E é um país de costumes muito diferentes. E Amy foi para lá para falar do amor de Deus. Ela foi fazer missões. Vocês lembram o que é missões? Missões é quando nós viajamos para o mundo inteiro para falar do amor de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. E Amy, então, foi até este país. Qual é o nome do país mesmo? Índia. E ela foi até lá para falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Quando ela chegou lá, ela já começou a aprender o idioma em que eles falavam, já começou a aprender os costumes que eles tinham para poder se achegar até eles e falar sobre Jesus Cristo. E não foi fácil. Aprender um novo idioma foi muito difícil. Mas teve uma coisa que foi mais difícil ainda. Para Amy, o mais difícil foi conseguir chegar perto daquelas pessoas, dos indianos, para falar do amor de Deus. Porque eles não deixavam pessoas estrangeiras, pessoas que eram de outros países, chegarem perto deles.
As pessoas que não eram da Índia não podiam ir até o templo onde eles oravam, onde eles cultuavam aos deuses em que eles acreditavam. Eles não acreditavam no nosso Deus. Por isso Amy queria tanto falar de Deus para eles. Mas eles não permitiam. Eles não deixavam que ninguém entrasse na igreja, entrasse no templo onde eles ficavam para falar sobre Jesus. Só podia entrar no templo quem era da Índia. Quem era estrangeiro como a Amy não podia entrar. E ela ficou muito triste, mas ela não desistiu. Ela falou: eu tenho que pensar algo para fazer com que eu consiga entrar até o templo e para fazer com que eu ore com eles, para fazer com que eu converse com eles e para fazer com que eu fale de Deus para eles. Então, ela começou a tentar fazer várias coisas, até que ela decidiu que iria se transformar em uma indiana. Ela decidiu fazer um disfarce em que ela parecesse ser indiana, como eles. E aí eles acreditariam que ela já morava ali na Índia e deixariam ela entrar dentro do templo para falar sobre Jesus. E como vocês acham que ela conseguiu fazer isso? Amy tentou de várias formas, até que ela descobriu que se ela usasse um produto, ela conseguiria ficar parecido com os indianos. Ela viu que se ela usasse café, isso mesmo. Sabe o pó de café que os seus pais usam aí em casa para fazer café e beber? Amy descobriu que se ela fizesse uma mistura e passasse na pele, o tom de pele dela iria ficar igual à pele dos indianos. Então ela passou café na sua pele, vestiu uma roupa igual a dos indianos. A roupa que eles usavam não é assim blusa e calça como nós usamos, é o sari. Eles usam o sari, que é uma roupa com tecidos que eles fazem. Então foi isso que Amy fez. Passou café em toda a sua pele. E ela ficou muito parecida com os indianos. Vestiu a roupa que eles costumavam usar. E quando ela estava pronta, seus amigos ficaram admirados. E eles falaram: olha, você está de parabéns. Você está parecendo mesmo uma mulher indiana. Amy ficou muito alegre. E uma de suas amigas falou assim: nossa, Amy, ainda bem que você tem os olhos castanhos. Porque se seus olhos fossem de outra cor, azul, por exemplo, você nunca conseguiria se transformar em uma mulher indiana. E você não conseguiria entrar no templo. E quando a amiga dela falou aquilo para ela, Amy ficou admirada, porque ela se lembrou daquilo que tinha acontecido há muitos anos atrás. Ela se lembrou de quando ela orou a Deus pedindo olhos azuis e Deus a respondeu falando não. E só agora, muitos anos depois, ela entendeu aquilo que Deus estava dizendo para ela. Se Deus tivesse transformado os olhos dela em azul, ela não poderia fazer um disfarce e se transformar em uma mulher indiana. E ela não conseguiria entrar no templo para falar do amor de Deus para aquele povo. Olha só que legal! Aquilo que aconteceu há muito tempo atrás, agora fez com que ela entendesse a resposta de Deus. Deus falou não para ela, porque os olhos castanhos dela, que Deus deu para ela, seriam necessários para que ela cumprisse a obra de Deus e para que ela falasse do amor de Deus para outras pessoas. Bom, agora Amy tinha entendido o porquê Deus havia respondido não à sua oração. Às vezes, a resposta de Deus às nossas orações é não. E ela entendeu que isso não é algo ruim, que isso é algo bom, porque faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Então, em um certo dia, Amy se vestiu de indiana outra vez. Fez todo o ritual, passou o café no rosto, no corpo e vestiu a sua roupa, o sari dos indianos. E ela foi até o templo. Ela decidiu que iria conhecer o templo onde eles adoravam com aqueles deuses estranhos. Então ela chegou até lá, passou por alguns sacerdotes e chegou à primeira sala. A sala era uma sala escura, sem quase nenhuma iluminação. As luzes que tinham eram tochas prendidas a paredes, que mal iluminavam. Era tudo escuro, faziam sombras feias que davam medo. E lá na frente
numa espécie de um trono, estava assentado o ídolo dos indianos, o Deus em que eles acreditavam. Era um Deus feio, era um Deus grande, negro e sujo. Era um Deus muito feio, não era bonito. Tinha teias de aranha por perto, tudo era escuro, tudo era sujo. E ele ficou muito triste, ficou muito assustado em ver aquilo. Por quê? Porque o Deus em que eles acreditavam não era igual ao nosso Senhor Jesus. O Deus em que eles acreditavam não era um Deus vivo igual ao nosso. Não era um Deus que ouvia as orações, como o Deus que nos ouve e que nos responde. Aquilo deixou Amy muito triste, porque o Deus deles não era um Deus legal, era um Deus grande, feio e sujo. Enquanto Amy estava ali naquela sala escura com aquele ídolo que a assustava, ela escutou ao longe um barulho de uma música indiana. E ela seguiu aquele barulho. E quando ela viu, ela passou por um corredor e chegou até uma sala escura também, aonde tinham 8 meninos. Naquela sala escura tinham 8 meninos. E ela pensou, o que será que eles estão fazendo aqui? Mas antes que ela pudesse se aproximar mais, um homem grosseiro chegou e a empurrou ela da sala e falou, ei, o que você está fazendo aqui? Você não pode ficar aqui. E empurrou ela e Amy saiu de encontro com a luz do sol. E ela ficou assustada pensando, o que foi aquilo que eu vi? Por que aqueles meninos estavam ali? Quem eram eles? E ela ficou perguntando e se perguntando, mas ela não teve a resposta. Ela só teve a resposta um tempo depois. Em um certo dia, Amy estava em sua casa e resolveu se disfarçar mais uma vez para se juntar a uma procissão que estava passando por ali onde ela morava. Então ela se disfarçou outra vez e se juntou àquela procissão. Era uma passeata onde muitas pessoas estavam juntas, seguindo rumo ao templo, à igreja dos indianos. À frente das pessoas ia uma carruagem de madeira grande, aonde estava um dos ídolos que eles serviam. E junto nessa carruagem também tinham crianças, meninas, que estavam muito bem arrumadas, com roupas roxas e douradas, cabelo arrumado, brilhante, perfumado. E atrás as pessoas iam adorando ao ídolo e cantando. Então Amy sabia que aquelas pessoas estavam seguindo em direção ao templo, à igreja deles. Então ela se entrou no meio daquela multidão e foi ali disfarçadamente para que ninguém a percebesse. E ela só conseguia prestar atenção nas crianças. Ela olhava aquelas meninas que estavam ali e percebia que elas estavam com medo. Eram meninas de 4 a 10 anos, elas eram muito novinhas, assim como vocês. E Amy conseguia ver que os olhos daquelas meninas estavam com medo, elas estavam apavoradas, procurando seus pais no meio da multidão. E elas seguiam rumo ao templo. Quando eles chegaram ao templo, a carruagem em que estava o ídolo e aquelas meninas entrou e os grandes portões do templo se fecharam e ninguém mais ali conseguiu entrar. Amy só conseguia ficar triste e pensar que aquelas meninas estavam trancadas ali, sem ter ninguém que elas conhecessem, tristes, com medo e apavoradas. Ela ouviu dizer que aquelas meninas seriam entregues para casar com os ídolos e que provavelmente aquelas meninas se tornariam escravas dos sacerdotes que trabalhavam ali no templo. Seriam escravizadas e seriam obrigadas a viver uma vida cheia de pecado e não poderiam crescer puras e ouvir falar do amor de Deus. E Amy não estava feliz com isso. E ela orou ao Senhor e perguntou se Deus queria que ela de alguma forma ajudasse aquelas crianças. Ela orou pedindo para que Deus a ajudasse e revelasse o seu plano a ela, para que Deus desse força, para que ela pudesse ajudar aquelas crianças que ficavam presas ali naquele templo e que eram escravizadas e obrigadas a viver uma vida de pecado. E Amy sabia que Deus a ajudaria e foi o que Deus fez.
pouco a pouco, Deus foi revelando o seu plano para ele. Bom, e nós só vamos saber o que aconteceu de verdade semana que vem, com a continuação da história da tia Isa. O que será que aconteceu com aquelas crianças? O que será que Amy conseguiu fazer? O que Deus ajudou que Amy fizesse para que aquelas crianças fossem salvas? Para que elas ouvissem falar do amor de Jesus? Assim como Deus tinha um plano para Amy, Deus tinha um plano para aquelas crianças que estavam sendo presas e escravizadas. E Deus também tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Assim como Ele tinha para a vida de Amy Carmichael. Você sabia que Deus entregou o Filho dele para te salvar? Foi por isso que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, para que o nosso coração se tornasse limpo e para que nós pudéssemos nos entregar para Ele. Deus nos ama e Deus quer que nós sejamos salvos pelo amor dele. Se você crer em Jesus, você vai ser salvo pelo amor de Deus. E aí, você também poderá falar do amor de Deus para as outras pessoas, que era o que a Amy estava fazendo. Você quer falar do amor de Deus para as outras pessoas? Mas antes, você precisa aceitar Jesus em seu coração. Você já aceitou a Jesus? Então agora você pode viver uma vida com Ele. Você pode orar, que Ele vai te ouvir e te responder. E você agora também vai poder falar do amor de Deus para outras pessoas. Essa foi a nossa história de hoje. Nós ouvimos a história da Amy, que ainda com 3 anos de idade, orou ao Senhor, Deus a respondeu, e ela foi entender a resposta de Deus só muitos anos depois. E ela dedicou a sua vida para ajudar as crianças que estavam sendo escravizadas e obrigadas a viver uma vida de pecado. E nós vamos ouvir a continuação dessa história semana que vem. A nossa atividade dessa semana era ouvir uma música que a tia Bruna vai mandar aqui no grupo e chama Missionáriozinho, dos 3 palavrinhos. Então eu vou mandar essa música para os papais de vocês e vocês vão gravar um vídeo cantando essa música e vão enviar para a tia Bruna e para as outras professoras verem também, certo? Então é isso, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima semana. Tchau!